Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações aqui nesse sabadão. Queria agradecer as pessoas que já estão aí no Facebook, as pessoas que estão participando pelo YouTube e lembrar da importância de compartilhar para aumentar o alcance. Hoje, sabadão, como aqueles que pouco trabalham não vão fingir que estão trabalhando, a gente tem uma quantidade menor de aberrações e por isso a gente tem uma oportunidade maior para bate-papo. Então mandem aí comentários e vamos tocando a live de hoje de acordo com a galera, de acordo com o comentário da galera. Apesar de que tem algumas notícias, sim, eu vou falar um pouquinho sobre as notícias, mas antes eu quero agradecer as primeiras pessoas que apareceram aqui no canal. Fernando Mota Rodrigues, que manda um lá, e o lá que tá bem próximo do si, né, Fernando? E Roberto Braga manda um boa noite. Obrigado, Roberto. Deixa eu voltar lá em cima. Madalene Valadares, Michele de Paula, Fernando Mota Rodrigues, todos mandando boa noite para todos vocês. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelas participações aqui nos comentários do canal. Leonardo Estopa, deixa eu voltar lá no início. Tem aqui Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint. Diana de Castro Teles, boa noite. Léo Estopa, boa noite. Diana, Chocoprint, vamos compartilhar no Facebook e nos grupos de WhatsApp para aumentar o alcance. Isso é muito importante, pessoal. Quem puder aí, vamos compartilhar para aumentar o alcance. E Israel Rosendo, Lula tá preso, babaca, mas não está morto, babaca. E Lula livre, exatamente. O motivo da gente gritar Lula livre é exatamente porque ele tá preso, né? Porque senão a gente não ia estar gritando Lula livre. Deixa eu trazer aqui, enquanto a galera compartilha, deixa eu trazer para vocês a capa aqui do Brasil 247. Queda de bolsonarismo produzirá 1000 Lulas. O linguista Gustavo Conde, do Jornalistas pela Democracia, adverte que a responsabilidade da esquerda aumenta diante do momento cada vez mais próximo de virada política no país. Para Conde, derrotar o fascismo fará do Brasil um país mais forte e trará um ciclo mais duradouro de democracia, inclusão e crescimento. O linguista diz ainda que a energia política que está sendo acumulada no país irá produzir não mais um, mas 1000 novos Lulas. O que ele quer dizer é que depois de toda essa tempestade, depois de todo esse trauma que nós estamos vivendo, de um Brasil que tem incentivado políticos a lutarem contra os mais humildes, um Brasil que tem incentivado políticos no sentido de irem contra a própria população, a gente pode ter, nessa pós-virada, uma situação inversa. A gente pode ter mais pessoas com ideologias progressistas se engajando na política. Isso é muito importante, pessoal. A previsão do Conde é uma previsão que eu torço muito para que ela aconteça, principalmente porque o Brasil está incentivando os políticos a serem picaretas, né? O Brasil é um país que, através de políticos como Aécio Neves, mostra para os nossos jovens que a corrupção vale a pena. O Brasil premia a corrupção. O Brasil não tem costume de punir a corrupção. E quando o Brasil fala que está punindo a corrupção, ele não está punindo a corrupção. Ele está fingindo que está punindo a corrupção, né? Tipo assim, eu vou aproveitar que eu preciso prender o inimigo político e ainda vou falar que estou lutando contra a corrupção, né? Então, essa situação aí é muito importante. Muito obrigado a todos vocês que estão participando. Quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Eu tô vendo que tem um colega, tem uma página, um perfil que chama Bolsonaro Ladrão Tecnologia, que está comentando aqui, 247 está fora do ar. Pode ser que tenha tido um problema mais cedo, que eu não sei, porque aqui eu fui tentando e foi abrindo. Então, a dica, se alguém estiver tentando acompanhar a página 247 e não estiver dando certo, é atualizar o navegador. Cleberson Cavalcante,
as meninas estão dando um rolê no sabadão, Ministério da Laranja. Ah, deve estar falando das meninas da moderação, a Tatiana, deve estar falando aí, né, da galera da Gata Negra, pode ser, sabadão, pessoal, sabadão. Então, sabadão é o dia que o bolsominion, que os pais deixam o bolsominion sair de casa, sabadão tem tudo isso. E o Bolsonaro ladrão fala que já limpou o cache, então eu não sei, pode ser uma coisa relacionada à região. E a Luísa tá gritando lá fora como se o mundo estivesse arrasando também, né? Léo, como tem cabimento essa Damares? A Damares tem cabimento, Porto Seguro, porque a Damares representa muito o público que a segue. O público que segue essas pessoas é um público que quer usar a loucura para fazer sucesso, para aparecer. As pessoas ficam tentando entender qual que é o segredo do sucesso da Damares, qual que é o segredo do sucesso de alguns pastores. Quando uma pessoa sensata entra numa igreja, dessas igrejas picaretas, não estou falando de uma igreja verdadeira, estou falando das igrejas picaretas. Quando uma pessoa sensata entra numa igreja picareta, ela olha para o pastor e já percebe que o pastor está numa loucura ali, tentando tomar dinheiro. Entra na igreja picareta e vai ouvir depoimentos, vai ouvir ali as histórias, e ouve histórias absurdas, como as histórias da Damares. A pessoa sensata normalmente fala, olha, essa mulher é uma louca, pula fora. Algumas pessoas respeitam, mas não acreditam. Eu sou uma pessoa que antes eu respeitava, apesar de não acreditar. Hoje é diferente. Hoje eu já nem respeito mais. Hoje eu acho que é picaretagem. Antigamente eu achava que eram alucinações, que era esquizofrenia, mas não. Se eu tivesse, antes da Damares ter se engajado na política, se eu tivesse ouvido a história da goiabeira, eu não acreditaria, eu imaginaria que era tão somente esquizofrenia, né? Alucinações e tal. Hoje eu vejo que não, é picaretagem de alto nível. Então eu vejo dessa forma, ninguém tira da minha cabeça que é picaretagem. Mas o que tá rolando, né? O que tá pegando? Quando uma pessoa sensata entra numa igreja dessa, ela percebe a picaretagem e imediatamente ela já nota que tem ali um pastor picareta, uma Damares falando mentira. Agora, quando uma pessoa do mesmo estilo entra numa igreja dessa, ela se sente dentro de casa. Então acontece que muitas pessoas que acompanham essas igrejas, elas podem até ter interesses que parecem genuínos, mas é sempre picaretagem. Sempre picaretagem. Deixa eu agradecer aqui, Gilmar Ferreira, ele fala, a Damares quer guardar o pipi ao invés de ensinar sexologia nas escolas. É o fim. A Damares, ela... Bom, eu não preciso nem criticar a Damares aqui, que todo mundo sabe o lixo que a gente está falando. Mas falando sobre essa pessoa, né, sobre o personagem sensacionalista por trás de um palanque dentro de uma igreja, ele sempre encontra alguém disposto a ouvir, porque é alguém bem semelhante. Olha, eu estava refletindo sobre o rock nacional, principalmente quando eu estava em Porto Alegre, quando eu era criança. O primeiro disco, o primeiro vinil que eu ganhei quando eu era criança foi dado pelo meu avô e foi Engenheiros do Havaí. E foi o Papa é Pop. Hoje eu vejo o Papa Francisco sendo extremamente pop. E hoje as letras do Engenheiros do Havaí, que tem uma influência muito grande do Pink Floyd, elas conseguem comunicar comigo muito mais do que antes. E quando vocês começaram a falar da Damares, eu lembrei de uma frase interessante do Engenheiros, que é: uma bala perdida encontra alguém perdido, encontra abrigo num corpo que passa por aí. O que acontece é que nessas igrejas, muitos corpos sem mente acabam entrando ali perdidos, e as balas perdidas lançadas por esses picaretas acabam se alojando no cérebro dessas pessoas. Isso que é a grande realidade. Mas, quando
a letra do Engenheiros do Havaí fala que uma bala perdida encontra alguém perdido, ela também põe um pouco de culpa naquela pessoa que vai para a igreja. A maioria, se não todas as pessoas que frequentam essas igrejas, elas vão para essas igrejas a troco de alguma coisa. O que o cristianismo pede não é que você procure uma igreja para você alcançar algo. É o contrário, é que você faça parte de uma igreja para doar algo, né? Eu vou falar mais sobre isso porque a picaretagem da Damares é uma picaretagem que se fundamenta na ideia da Bíblia e não tem nada a ver com a Bíblia. Mas deixa eu agradecer aqui antes. Humano e Cidadão. Esperamos você em Recife, Léo. Forte abraço. Obrigado, Humano e Cidadão. Obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda, obrigado, pessoal, muito obrigado às pessoas que mandam aí os superchats, são importantíssimos para o crescimento dos canais. Muito obrigado a vocês que compartilham para a gente aumentar o alcance. E quem puder ajudar também, tem aí as contas bancárias, onde vocês podem fazer os depósitos, transferências e tal. Lembrando, Chocoprint BR puxando minha orelha para fazer uma conta na Caixa. Essa semana, imagino eu que eu já consigo dar um pulo na rua e fazer a conta, porque eu até então estava no desespero aqui. Arruma uma coisa, arruma outra, mas eu acho que nessa semana agora já facilita. Mas então, voltando ao assunto igreja, eu falo muito no assunto igreja nos finais de semana, e poucas pessoas no Brasil entenderam a importância desse assunto, porque as pessoas até hoje não chegaram à conclusão de que o que aconteceu no Brasil foi uma conversão de um Estado que era laico num teocentrismo. Nós estamos vivendo um momento em que o Brasil se assemelha aos países onde o fanatismo religioso serve de governo. Só que no Brasil não é o fanatismo islâmico, é o fanatismo cristão. Então, se as pessoas conseguissem perceber dessa forma, elas iam entender a importância do assunto religião nos dias de hoje, principalmente para a política. Mas falando sobre essas igrejas, e eu gosto muito de falar sobre essas igrejas, porque para mim é onde está o maior problema. Bolsonaro não é nada perto do problema que representam essas igrejas. E deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Sidney Barros, pelo grande superchat, importantíssimo crescimento e sobrevivência dos canais. Eu agradeço de coração, ele fala parabéns pelo incansável trabalho, amigo, grande abraço. Sidney tem ajudado o trabalho há muito tempo, eu agradeço mesmo, Sidney, porque agora, início de mês, né, se a gente não paga as contas, internet cortada, luz cortada, tudo cortado. Então, muito obrigado mesmo. Olha, voltando no assunto, né, das picarejas, das estelionatejas, o que acontece é que essas igrejas, elas são normalmente frequentadas não por pessoas que vão lá para seguir os ensinamentos de Cristo, nem para aprender os ensinamentos de Cristo. São pessoas que têm uma espécie aí de ilusão de que se elas forem a essas igrejas e deixarem ali pagamentos, elas vão conseguir cotas da ação de Deus. Por mais que possa parecer bizarro, o que essas pessoas imaginam é que no momento que elas doam para essas igrejas, elas têm um pouco de Deus para elas. É mais ou menos assim, eu paguei o dízimo, agora Deus trabalha para mim. E por que eu falo que isso é uma grande picaretagem? Porque, olha, a picaretagem nem começa nos pastores. Se eu falasse que os mais picaretas são os pastores, eu estaria dizendo que na questão da saúde pública, no que diz respeito ao tráfico das drogas pesadas, o culpado é o traficante. E não é. O culpado não é o traficante, como o culpado não é o pastor. O culpado do tráfico de drogas é o usuário. Mas não há produção sem consumo, simples assim. Então, se não tivesse playboy de classe média consumindo drogas, a gente não teria nossas crianças morrendo nos bairros pobres e a gente não precisava de ter nem intervenção no Rio de Janeiro. Por quê? Não há produção se não tiver consumo. Basicamente, alguns países da África, há uns anos atrás, eles produziam um biscoito de terra e gordura animal. Então, eles misturavam terra com gordura animal. Eu vi uma reportagem que cada biscoito daquele custava, me parece que eram 2 décimos de centavo de dólar.
Então, assim, a situação lá estava tão ruim que eles precisavam comer biscoito de terra. Se uma pessoa tentar fazer isso no Brasil hoje, talvez ela não consiga vender o produto, então ela vai parar de fazer. No entanto, se uma pessoa plantar coca e fizer o processo químico e retirar a cocaína, essa pessoa vai vender e vai ficar rica porque tem consumo de drogas no Brasil. Esse é o detalhe. Se não fosse o Playboy incentivando o tráfico, não existiria tráfico. O que eu quero dizer é que se não existissem pessoas procurando igrejas com a intenção de comprar Deus, se não existissem cristãos hipócritas, se não existissem os fundamentalistas, como que eles falam? Se não existissem as pessoas de bem, não existiriam pastores picaretas. Porque é através da picaretagem das pessoas de bem que os picaretas observam uma oportunidade de se tornarem pastores para usufruir dos interesses obscuros daqueles picaretas que procuram as igrejas para comprar Deus. Por que para comprar Deus? Jesus Cristo não deixou uma promessa de glória financeira na terra. Jesus Cristo deixou uma obrigação para os cristãos de formarem uma grande igreja e pregar o evangelho. Então, se uma pessoa entra numa igreja buscando alguma realização pessoal, pelo que eu entendi, está tudo errado. Basicamente está tudo errado, porque, vejam bem, eu estou falando isso só para vocês entenderem que muitas vezes o que produz uma Damares é o cliente da igreja dela ser picareta, tá? Quem está chegando agora, eu não tenho autoridade de fazer uma pregação, porque eu não sou pastor, eu não estou fazendo uma pregação aqui, eu estou explicando por que a Damares é resultado de um grupo de picaretas que procuram essas igrejas para tentarem fazer negócios com Deus. Então, por que essas pessoas são picaretas? Os clientes dessas igrejas são mais picaretas que os pastores. Normalmente eles procuram essas igrejas para buscar alguma coisa em troca. E a ideia que se tem de uma religião é você procurar uma igreja para crescer essa igreja e para fazer o bem para o próximo. Olha como é que as coisas são invertidas. Nelson Benedito, mas Léo, você está generalizando? Não estou generalizando, lógico, eu estou falando das igrejas picaretas. A gente sabe que tem igrejas aí em bairros que são igrejas com 10 membros, mas são 10 membros de altíssima qualidade religiosa, que não estão ali por segundas intenções, que estão ali exatamente para louvar. Olha, e assim, eu posso até citar nome com muito orgulho. Eu tenho um vizinho aqui, né, que é o Marquinho, uma pessoa finíssima, a menos que existam coisas obscuras, né, o que você faz quando ninguém te vê fazendo, né, que é a música do Capital Inicial. Mas fora isso, é uma pessoa que eu não consigo ver nenhuma segunda intenção dele em frequentar uma igreja, coisa que ele faz praticamente desde criança. Então, não estou generalizando, eu estou dizendo essas igrejas aí que, no final das contas, assumiram essa campanha pelo Bolsonaro. Então, basicamente isso. Não estou falando das igrejas de verdade, das igrejas cristãs. Eu estou falando das igrejas neopentecostais que vieram aí para pregar uma submissão a Israel e uma busca inesgotável pela riqueza e pela glória financeira. É isso que eu estou falando. Mas enfim, então voltando a falar das picaretejas, né, não das igrejas, mas das picaretejas. Normalmente quem procura uma picareteja é uma pessoa que já passou por uma igreja, às vezes, mais humilde, e não viu naquela igreja mais humilde uma probabilidade dela conseguir o que ela quer. Olha como pensa o picareta que procura uma picareteja. O cara chega numa igreja onde tem um pastor que não pega um centavo do dinheiro da igreja. O que o pastor faz, na verdade, é trabalhar a semana inteira em uma outra atividade, e no final de semana ele vai lá e junta alguns amigos para congregarem e para pregarem a palavra de Deus, porque eles acham isso importante. Ali não tem nem divisão de despesa, sabe por quê? Porque o pastor abriu a igreja na garagem da casa dele, ele não cobra nada dos fiéis e ele mesmo tirou do serviço dele e montou aquela igreja. Isso existe mais. Aí uma pessoa
que quer alguma coisa, né, que quer breganhar com Deus, né, breganhar é mais bonito, eu sei, mas a pessoa que quer breganhar com Deus, ela entra numa igreja dessa e olha para o pastor e fala, mas esse pastor não pode ser de Deus. Esse pastor tem um carro popular, tem um emprego. De Deus é o Edir Macedo. Tem jatinho, helicóptero, assim, que tem um império. Então o que acontece? Muito obrigado mais uma vez, Sidney Barros, pela grande contribuição. Vou deixar os comentários subindo aqui. O que acontece? A picaretagem maior tá no cara que procurou a igreja, a picareteja, pelo poder aquisitivo do pastor. Ele fez uma análise dessa maneira. Ele olhou para o pastor e falou: aquele pastor é milionário. Se aquele pastor é milionário, é lógico que ele é mais amigo de Deus. Então é ali que eu vou deixar meu dízimo, porque é ali que Deus está e é ali que eu vou conseguir uma recompensa, né? Ou seja, é ali que eu vou contratar Deus para quebrar a empresa concorrente à minha, ali que eu vou contratar Deus para a mulher do vizinho brigar com ele e ficar comigo, é ali que eu vou, assim, buscam Deus para tudo enquanto é porcaria. E por isso que eu falo, é um assunto importante para o momento político atual, porque as pessoas tentam imaginar que desmascarar a Damares vai causar algum tipo de diminuição da admiração do bolsonarismo. As pessoas pensam que atacar a reputação desses pastores, a reputação da Damares, ou atacar, digamos que, Malafaias e Felicianos, mostrando aquilo que eles fizeram de errado, pode melhorar a situação e a percepção política a respeito do bolsonarismo. Mas não vai, gente. Estamos agindo da forma errada. Por quê? As pessoas que fazem a base do bolsonarismo hoje, elas adoram isso. Elas gostam da picaretagem. Então, enfim, pensem nesse assunto. Porque, infelizmente, foi esse alicerce que elegeu o Bolsonaro. É lógico que é muito mais agradável ignorar isso, mas a gente vai continuar perdendo, né? Doa 14, dia 14, como vamos às ruas se não vai ter transporte? Sob PEC 37, um absurdo. Júlia Ramos, quanto mais escabroso o papo no altar, mais eles gostam. Exatamente. Tony Conceição, você deve ter levado rasteira de algum pastor para ter tanto ranço assim. Não, Tony Conceição. Eu não levei rasteira de nenhum pastor para ter ranço assim, não. Mas eu preciso confessar que quando eu trabalhava com estúdio na cidade de Ponte Nova, eu tomei muito calote de pastores. Mas isso não me fez ter ranço. Ah, tem um calote, tem uma igreja. Tem sim, essa eu tinha esquecido. Tem uma igreja de um picareta em Belo Horizonte que me contratou uma vez para fazer a gravação do... Esse picareta promove a filha dele como sendo uma pessoa do apocalipse, né? Então quem conhece quem eu tô falando, não vou citar o nome não, mas quem conhece quem eu tô falando sabe quem que é, né? Então esse picareta, através de uma outra picareta que hoje inclusive se autotitula bispa, né? Então esse antro da picaretagem uma vez me contratou, Tony Conceição, para fazer uma gravação do DVD, né, do som do DVD dele, né, desse picareta aí. Para quem é de Belo Horizonte, esse picareta grava esses DVDs num sítio que ele comprou com dinheiro santo, com dinheiro abençoado, lá para depois de Contagem. Então vocês já sabem quem que é. Mas então esse picareta foi e no final das contas não me pagou e não adiantou cobrar não. A picaretagem continuou a mesma. Eu fiz um terrorismozinho com esse picareta porque eles começaram, esse império da picaretagem começou a fazer lives no Facebook. E na hora que eles começavam a fazer as lives dele, que é teatro,
desrespeito, aquela palhaçada, né? E a filha do picareta, com aquele monte de ornamentos judeus, assim, aquela decoração, aquela coisa ridícula sob o aspecto religioso, dá pra ver que é só um teatro santo pra tomar dinheiro dos outros. Na hora que a filha do picareta aparecia fazendo tudo aquilo, eu mandava as mensagens ao vivo: apóstolo, em nome de Jesus, me paga. Apóstolo, vocês me deixaram sem receber. Aí o Márcio, que é... né, então quem é da igreja já sabe o que eu tô falando, é tudo picareta, tá? O Márcio, que era parece que é responsável pela parte da internet, toda vez que eu falava que eu entrava lá falando isso, ele entrava em contato comigo: Leonardo, vamos conversar, vamos resolver o seu problema, né? Tipo, resolver, né? Fiquei 3 anos tentando receber desse picareta o aluguel do equipamento que eu usei para fazer a gravação deles. E eles praticamente mandaram, né, a conta pro fiador, falando só: o fiador é Deus e você recebe de Deus. É tudo picareta, tá, Tony Conceição? Esses camaradas aí. E contam a história também né, pessoal da produção de Belo Horizonte conta a história do atual dono da igreja mais famosa de Belo Horizonte hoje. Teve uma época que eles começaram, na picaretagem, eles começaram a fazer DVDs para criança. Tudo mercado. O negócio dos caras era ganhar esse espaço de mercado que tinha. DVDs para criança. Então, gente, olha, o picaretismo do cara é tão grande. Hoje ele é dono, na época ele era filho do dono, mas hoje ele é o dono da igreja, né? Mas o picaretismo do cara é tão grande que ele contratou, olha o nível do picaretismo do cara. Ele contratou uma produtora, amiga minha, Regina, contratou a produtora para fazer toda a produção. O que é o trabalho de um produtor no audiovisual? O produtor é aquele cara que conhece os fatores de produção, organiza os fatores de produção e coloca os fatores de produção para começarem a trabalhar. O que esse picareta fez? Mesmo com todo o dinheiro que eles têm, afinal de contas os fiéis estão lá soltando dinheiro, o picareta contratou a Regina para organizar todos os fatores de produção. Quem é de Belo Horizonte sabe de quem eu estou falando e sabe de quem é a Regina também. E olha, quem falar comigo que a Regina é uma pessoa, assim, sem caráter, eu, sinceramente, eu vou responder antes de saber quem falou. Olha, sem caráter é você, porque a Regina é uma pessoa sublime em termos, assim, de caráter, personalidade. Mas esse picareta contratou a Regina para juntar... Picareta, dono de uma igreja de Belo Horizonte hoje, que as pessoas aí sabem qual igreja que é. Esse picareta contratou a Regina ficou semanas juntando todos os fatores de produção para fazer o DVD de criança deles. Depois que a Regina colocou tudo no jeito, ele foi lá, conversou com as pessoas e dispensou a Regina para não pagar. Mas ali a Regina já tinha juntado tudo. Aí ele foi e contratou as pessoas por cima da Regina, ou seja, ela fez todo o trabalho, organizou tudo, colocou tudo ali à disposição. Depois que estava tudo ali, ele foi por fora e contratou todas as pessoas e dispensou a Regina. E eu falo, olha, a picaretagem não é só tomar o dinheiro do fiel, vender os fiéis em termos políticos. A picaretagem é a nível moral mesmo. São pessoas que não prestam. São pessoas que estão dispostas a tomar o que é dos outros de todas as maneiras. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah não, eles estão pedindo, eles não estão roubando, não, eles estão roubando também. Porque fora aquele dinheiro que eles ganham dentro das igrejas, no mundo normal, eles estão ali vivendo de uma forma completamente incompatível com a moral. Olha, 99% dos picaretas religiosos, e quando eu falo picaretas religiosos eu não estou incluindo os bons pastores, 99% dos picaretas religiosos não pagam nada. Sabe por quê? Olha, tem um fiel da igreja para trabalhar de empregada doméstica, tem um fiel da igreja para trabalhar de graça como motorista. Se eles são donos de um canal de televisão, todos os trabalhadores são voluntários. É assim que funcionam os picaretas. Então é picaretagem de todos os níveis. É picaretagem, assim, no mais alto nível. E, assim, quem conhece sabe o que eu tô falando. Uma pessoa dessa igreja famosinha começa a ficar famosa ali, ela já consegue tudo. Já consegue gente para trabalhar de graça,
gente para lavar a casa, gente para lavar a roupa, e aí tem o projeto religioso da pessoa. No projeto religioso é todo mundo voluntário. O picareta ficando milionário, e ali, se uma pessoa chegar e falar coisa do tipo, olha, você não tá vendo que você tá trabalhando de graça para essa pessoa? E o picareta fica sabendo, fala que é o demônio que tá agindo. Então ali eles conseguem tudo. Tudo em nome de uma picaretagem de enganarem os outros. Mão de obra de graça. Assim, a única coisa que eu não sei se eles conseguem fazer é virar para a CEMIG, para a companhia de água e falar, não vou pagar não. Mas fora isso, é só picaretagem. Eles estão tão desacostumados a pagar que o que aconteceu com esse picareta comigo, que eu tô falando que é o que tem um sítio lá, que não é da igreja mais famosa de Belo Horizonte não, né? O cara que tá promovendo a filha dele como sendo um personagem do Apocalipse. O que aconteceu com esse picareta, né, ele já foi até deputado e tal, tinha uma época quando ele era deputado, então todo mundo trabalhava de graça para ele. O que acontece com esse picareta é que ele acostumou tanto as pessoas trabalharem de graça para ele, que quando eu fiz um trabalho e praticamente trabalhei de graça, porque eu pedi só o valor do aluguel do equipamento, mas eu não queria trabalhar de graça, eu queria mostrar serviço para ter mais serviço depois. Né? Tem muito isso no mercado. Quando eu fiz isso para ele, ele ficou tão tranquilo que todo mundo trabalha de graça que ele se sentiu no direito de nem pagar. E olha, cobrei muito, tenho gravações de eu cobrando. E a gravação mais interessante de eu cobrando esse picareta que eu tô falando, não é o picareta que deu tombo na Regina, não. É o picareta que tem a igreja, né, uma rede de igrejas aí que se diz apóstolo, e a filha dele é um personagem do Apocalipse e tal. A coisa mais interessante desse picareta é que eu liguei uma vez e uma pessoa foi cobrar a mulher dele. Ele conseguiu o telefone da casa do picareta. Isso está gravado. Uma pessoa foi cobrar a mulher dele. E eu tô gravando, né? E lá no fundinho dá para escutar a mulher dele falando, não, enrola ele mais. Enrola ele mais. É assim, enrola ele até ele desistir. Porque tem uma hora que fica tão caro você continuar cobrando que você acaba deixando para lá. Então, enrola ele mais. É mais ou menos assim. Bom, enfim. Fala Bolsonaro miliciano, o Mesquita vai citar o astrólogo Olavo. Muito obrigado aí, pessoal. Olha, obviamente eu não tô falando da Igreja de Cristo, não. Renato Canidia, quem é o picareta, Léo? São muitos, Renato. Olha, todo mundo que usa a palavra de Deus para fazer dinheiro, para vender esperanças, é tudo picareta. Eneida Melo Pena, Léo, que você não conheceu o pastor, sério, que lástima. Nossa, Eneida, claro que conheci, e conheci muitos, viu? Conheci pastores, assim, olha, eu já fui, quando eu estava dentro de Londres, inclusive nos primeiros vídeos eu falava, olha, adorava adorava porque eu não tô lá mais. Mas o pastor Pedro lá de Londres, quem conhece sabe de quem eu tô falando, né? Em compensação tinha outra igreja brasileira em Londres que lotava, né? Era festa pra lá, festa pra cá, né? Aquele monte de gente né? Cantando e assim, lotava. Mas eu gostava muito do pastor Pedro ali, eu vi muita honestidade, eu vi muita sinceridade, eu vi muita bondade do pastor Pedro, eu gosto dele. Então assim, posso estar sendo enganado, claro, mas eu não vi. Teve uma vez que foi até engraçado, que eu ia muito no culto do pastor Pedro, né? E participava, ajudava sempre quando eu podia, fazia questão de ajudar com alguma coisa que eu podia ajudar, e gosto muito do pastor Pedro até hoje, mas aí você vê a diferença, né? Teve um dia que foi um pastor do Brasil, que eu chamo até de pastor cheiroso, que ele foi lá na igreja do pastor Pedro, porque a igreja é uma rede, na verdade, né? Então ele foi na igreja do pastor Pedro, ele fez a pregação dele, aí contou a história. Que picaretagem isso, né? Depois de mais ou menos uns 10 cultos que eu fui nessa igreja do pastor Pedro, só culto de ensinamento bíblico. O pastor Pedro faz aquele culto de ensinamento bíblico mesmo, e no máximo que ele fala, gente, olha, junta aí, divide a despesa, né? Tem a despesa do aluguel da igreja, lá a igreja do pastor Pedro não tem uma igreja, aluga um espaço e tal. Aí todo mundo da igreja junta, paga as despesas, não tem esse negócio aí de
né? Pastor Pedro tem helicóptero, não. Mal tem o carrinho dele lá e de vez em quando fura o pneu. Na hora que quem é de Londres e conhece Pastor Pedro aí, pessoa fantástica, de vez em quando vai virar a curva, encosta, fura o pneu e tal. Tem dificuldades normais de todo ser humano. E é estudante, né? Faz doutorado em... Parece que já até terminou doutorado em teologia e também tem cuida das netinhas, pessoa fantástica. Mas teve um dia que foi uma pessoa da mesma igreja, né? Da mesma rede. E aí eu fui ver, né, aquele camarada, né, fazendo a pregação. Aí o cara começou fazendo um trabalho sentimental, né? Aquele trabalho completamente emotivo, dentro da mesma igreja, para os mesmos fiéis. Só que não era o pastor Pedro. Aí veio o poderosão do Brasil e, né, foi pregar lá. Aí chega o cara contou a história. Olha onde vai, gente. Onde vai a criatividade do camarada para arrancar o dinheiro dos outros, né? Aí não tô falando do pastor Pedro, tô falando do pastor visitante que foi lá. Aí eu tô lá e eu gosto muito de uma frase criada por um amigo meu aqui de Ponte Nova, que é o Dimar, que fala que o bacon rabo do oi a volta do pé dele. Que é o seguinte, tá lá o camarada, prosiano, na frente do altar, fez as orações, fez todo aquele trabalho lá de preliminar. Eu tô cubando com o rabo do oi à volta do pé dele. Aí ele começa uma pregação completamente diferente da pregação do pastor Pedro. Não era aquela pregação de ensinamento bíblico, não era nada daquilo não. Uma pregação mais empolgada, um treco mais rebuscado, assim. Daí a pouco ele vai e começa a contar a história de uma experiência que ele teve, de um fiel, que ele virou pro fiel e falou com o fiel, empresta. Quando fala empresta, esse tipo de gente obviamente doa, né? Presta um dinheiro aí pra gente reformar a igreja. Quando fala reformar a igreja, esse tipo de gente obviamente está falando em prestar um dinheiro para ele, para trocar de carro, comprar casa no sítio, né? Se for um mais poderoso comprar um jatinho, assim por diante, né? Então, para reformar a igreja, nada. Obviamente pro caixa, pro salário, pro dinheiro dele. Mas empresta o dinheiro e tal. Aí dizer que o fiel virou e falou assim, não, vou investir no avestruz. Aí contou a história da quebra dos que investiram no avestruz, e aí ele riu do fiel e falou, mas não sobrou nem um ovinho pra você? Aí faz uma leitura, né, da malícia desse pastor, da mesma igreja, né? A malícia desse pastor é o seguinte, é criar na cabeça do fiel a ideia de que ele não pode investir não, tem que deixar o dinheiro para a igreja, porque o outro lá investiu e não deixou o dinheiro para a igreja quando ele pediu, e o negócio dele quebrou. Investiu errado. Então, assim, dentro da mesma igreja, eu conheci, né, porque a Eneida, pena que você não conhecia um pastor sério, dentro dessa mesma igreja eu conheci o pastor Pedro, que eu tenho orgulho de falar que eu considero ele sério, né, foi como se fosse um pai pra gente, uma família pra gente dentro de Londres, mas o visitante que foi lá estava julgando o papo lá para tentar arrancar dinheiro de qualquer maneira, arrancar o dinheiro. E ainda falou que o cara que não deu dinheiro para a igreja dele investiu no avestruz e quebrou. Então, depende, né? O ser humano é o ser humano. Mesmo dentro de uma igreja picareta, um pastor de verdade pode pensar, aqui eu tive a oportunidade de fazer o meu trabalho, eu vou fazer sério, mesmo sabendo que a instituição é picareta. Isso pode acontecer. Né? Que é o que eu acho a respeito do pastor Pedro. Né? Desculpe se alguém aí é do pastor Pedro e entender que eu falei que eu vejo a instituição como picareta. Mas eu vejo, né? Porque a instituição mandou esse cara do avestruz para lá, então eu vejo a igreja toda como uma igreja picareta. Mas eu não vejo a igreja dentro de Londres, liderada pelo pastor Pedro, como uma igreja picareta. Aquela é uma igreja que podem ter pessoas picaretas lá dentro, mas a instituição, aquela dentro de Londres, eu acredito muito. Então, enfim, basicamente é uma questão do ser humano, não é só a rede, é a pessoa também que está lá. S-News, muito obrigado, S-News. Léo, tem um apoiador famoso do Bozo sendo acusado de estupro. Não acredito que tal coisa tenha acontecido, mas não deixa de ser eleitor e apoiador do Bozo. Constantemente, a gente vê notícias, né, de pessoas aí que foram presas por motivos relacionados aos crimes que o Bolsonaro mais critica. E eu falei dentro desse raciocínio que eu estou falando aqui hoje, S-News, eu fiz um vídeo no passado que fala assim, nem todo eleitor do Bolsonaro é criminoso. Nem todo. Muitas pessoas foram enganadas, muitas pessoas ali são pessoas boas. Inclusive, dentro dessa igreja,
que eu falei, que é a igreja do pastor Pedro, que é uma igreja que eu confio muito, muito mais do que, né, essas picaretejas, existem lá, eu acho que a maioria são eleitores do Bolsonaro. Por quê? Porque eles não entendem nada de política. Eles não entendem nada de economia. Eu conheço as pessoas pessoalmente. Eles não entendem absolutamente nada de nada. Eles são manipuláveis. E porque estão na mesma religião, eles acabam admirando um Silas Malafaia, por exemplo. Então, mesmo que o pastor Pedro faça um trabalho sério dentro da igreja dele, os fiéis acabam se identificando com o dono da igreja, que é um picareta. Não sei se a igreja é a mesma do Silas, não, mas só para ter uma ideia. Então é muito complicado, porque às vezes tem um pastor sério ali, mas a influência política vem lá de cima, que é o grande picareta. Mas eu fiz um vídeo falando, S-News, que nem todo eleitor do Bolsonaro é criminoso, mas 99% dos criminosos são eleitores do Bolsonaro. E são principalmente porque eles perceberam no Bolsonaro uma oportunidade de mostrar que o crime compensa, de mostrar que a picaretagem rende frutos. O Bolsonaro é uma pessoa extremamente admirada por muitas pessoas, ele é muito admirado, e ele é um cara que ninguém duvida que ele é um grande picaretão. Ninguém duvida que o Bolsonaro é um grande estelionatário eleitoral, é um cara que está fazendo promessas de coisas que ele nunca vai cumprir. E um estelionatário, quando ele vê um estelionatário mais top, ele vê como uma oportunidade de aprendizado, ele vê como um espelho. Quando o estelionatário entra numa igreja evangélica e vê que o pastor ali é um pilantra, ele não se sente incomodado, ele pensa, aqui que eu vou ficar, porque é aquele cara que eu quero virar no futuro. Então talvez todos os estelionatários estejam em igrejas evangélicas, porque não falo igrejas evangélicas que seguem o evangelho, eu estou falando das picaretejas, tá, gente? Porque é ali que eles vão conseguir ou um emprego, né, porque essas igrejas dão muito emprego mesmo para pessoas criminosas que têm uma grande capacidade de comunicação e de tomar o dinheiro dos outros, ou eles vão empregar essa pessoa, que essa pessoa vai ver, olha, aquele pastor ali, eu sei que ele é pilantra igual a mim, eu vou ficar quietinho aqui que daqui uns dias eu tô com a igreja para mim também. Ou então eles observam o potencial daquele pastor que, mesmo sendo um picareta, ele consegue se passar por honesto. Então é uma coisa que é regra. Olha, quase todos os criminosos, eles fizeram campanha para o Bolsonaro e votaram no Bolsonaro exatamente para tentarem esconder essas características que eles têm. Então o camarada que é estuprador, ele tem dois conflitos. O primeiro conflito, três conflitos. O primeiro conflito é como que ele vai esconder dele mesmo que ele é estuprador, né? Porque depois do estupro a vergonha vem, normalmente é assim. O segundo conflito é como que ele vai esconder da vítima que ele é estuprador, porque às vezes a vítima não fala, né? Normalmente esses crimes têm esse problema. A pessoa às vezes é estuprada por um parente e não fala, porque tem vergonha de falar. Então, o segundo problema é como é que ele vai encarar a vítima. Esse é o segundo problema. E o terceiro problema é como é que ele vai encarar a sociedade se o caso vier a público. Então, esse perfil bizarríssimo aí é um perfil que tem tudo a ver com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele transmitiu a ideia de que você não precisa fazer, não precisa ser e não precisa ter vontade de fazer. Basta você falar. E o estelionatário adora isso. Né? O estuprador adora isso, essa ideia de nunca ser descoberto, de esconder. E aí o cara, né, que normalmente o estuprador, ele tem esse perfil. Quando ele tem esse perfil, ele quer esconder esse perfil, o que ele faz? Campanha para o Bolsonaro. O estelionatário quer esconder dos outros que ele é estelionatário, o que ele faz? Campanha para o Bolsonaro. O criminoso, que sempre foi criminoso e continua sendo criminoso, mas é que ele quer fazer de conta para os outros que não é mais criminoso, ele faz campanha para o Bolsonaro. E aí ele, obviamente, consegue fazer de conta que é do bem. Léo, participo de uma igreja chamada Igreja Mundial da Restauração aqui em Belém do Pará, conhecida como Mensagem Restauradora. Se aprende muito. Sebastião Guedes, obrigado, Sebastião. Eu dei uma pausada, mas eu dei uma pausada por problema relacionado à secretaria. Inclusive tive uma ligação do reitor e do diretor, né, dessa universidade, e não tenho nada a reclamar do conteúdo. Né? O único problema é que eu tive um atendimento bizarro na secretaria, ou seja, a parte administrativa. Eu faço teologia na faculdade
Sul-Americana, FTSA, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana. E olha, Sebastião, eu acho que qualquer pastor ligado à Faculdade Teológica Sul-Americana, ele pode até ir para o lado da picaretagem, mas não é porque ele não aprendeu a coisa certa, porque eu não acreditava que existiria a possibilidade de você estudar teologia de uma forma neutra e sem submissão a essas igrejas aí controladas por Israel. E a teologia da FTSA é fantástica, é uma coisa assim que, olha, quem aí que tem vontade, inclusive se alguém entrar em contato lá, fala para que eu mandei um abraço forte pro diretor, porque ele é uma pessoa fantástica, assim. Quem quiser conhecer um outro... Tem muitas pessoas que estão frustradas com a religião, tem muitas pessoas que deixaram de acreditar em Deus, mas não por causa de Deus ou por causa da religião, mas por causa de uma picaretagem. Então, quem quiser conhecer uma outra visão a respeito da função da religião, da verdade sobre o cristianismo, a dica que eu dou para vocês, principalmente quem aí... Olha, se algum de vocês aí é cristão, praticante e tem fé, no lugar de ficar sendo enganado por picaretas, faça um curso de teologia na FTSA. Eu não estou falando da boca para fora. Inclusive, eu falei há uns meses atrás que eu me decepcionei muito com o atendimento da secretaria, mas eu não posso ser picareta também e falar que a qualidade da parte institucional acadêmica é ruim, é fantástica. Então, quer conhecer um outro lado a respeito da religião? Quer perceber que os pastores brasileiros estão enganando as pessoas, não todos, né, mas os picaretores brasileiros estão fazendo picaretagem com os outros, e que nada disso que o Bolsonaro está trazendo como sendo coisas de Deus é coisa de Deus, para de seguir um picaretor. Se você faz questão de estar em harmonia com Deus, eu fiz isso exatamente, eu pensei, olha, eu tenho que ter um compromisso com a religião, tenho que ter um compromisso com Deus, mas toda vez que eu entro numa picareteja, o que eu vejo ali, eu consigo perceber muito fácil. Gente, assim, eu não sou melhor que ninguém, eu simplesmente tenho hiperatividade, por isso eu estudo muitas coisas. Eu estudei demais essa coisa de leitura de simbologias do corpo, né, que são emblemas, essas coisas. Leitura facial, quem gosta disso aí, eu vou até recomendar aqui um material que eu estudei completo e até coloquei como parte da minha pós-graduação, que foi a primeira que eu fiz, minha pós-graduação em língua portuguesa, eu falo sobre isso, falo exatamente sobre esses detalhes relacionados à comunicação não verbal. E eu chego, eu bato o olho no picareta e falo, esse cara, eu já percebo, esse cara é picareta, esse cara não acredita no que ele está falando, esse cara quer dinheiro, posso estar errado? Posso estar errado. Mas depois que eu bato o olho e não acredito mais no picareta, eu não vou acreditar no que ele está falando. Então, normalmente, eu entrava nas picaretejas, e por isso que eu falo, eu gosto muito do pastor Pedro, porque eu não vi picaretagem nele. Mas eu entrava numa picareteja, e ali na picareteja eu via que o cara estava querendo julgar, que o cara era muito vaidoso, que o cara estava procurando a própria glória, eu frustrava e picava fora. Aí eu encontrei esse curso de teologia e pensei, vai ser, né, obviamente, alinhado com as picaretejas. E me impressionei, ao contrário. Então, quem aí quiser ter algum tipo aí de conexão, né, eu vou até ver se eu coloco na tela aqui, porque toda vez que eu sugiro alguma coisa relacionada à educação, a estudo, a curso superior, eu gosto de colocar na tela. Se alguém aí quiser ter uma experiência que não seja conectada ao picaretor, uma coisa mais fundamentada de nível acadêmico, eu recomendo esse curso de teologia da FTSA. Humano e Cidadão. Léo, o canal Humano e Cidadão bombando com vídeos sobre doutora Elza Soares. Então, pessoal, vamos confirmar lá, vamos conhecer esse trabalho aqui do canal Humano e Cidadão. Eu tô falando, pessoal, assim, normalmente eu falo sobre esses assuntos no final de semana. Durante as semanas eu sempre comento os assuntos políticos, e quando chega no final de semana eu normalmente falo um pouquinho diferente, algumas coisas diferentes. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a FTSA, que é onde eu comecei a fazer teologia e pretendo continuar, fiz mais de um ano já, só por questão de entender que através de um curso de teologia
as pessoas podem se livrar do impostor que está lá tomando delas dinheiro. Então, pica a mula daquele impostor e vai estudar realmente a teologia, por que não? Você pode estar sendo enganado. Você pode aprender muito mais num curso oficial de teologia. Dica, né? Já que eu entrei nesse assunto, eu acho que está aí, né, o jabá para a FTSA, né, principalmente porque eu achei apesar de eu ter tido um problema com a secretaria, eu achei o diretor dessa instituição uma pessoa fantástica, tive muito orgulho mesmo de conversar com ele e acho que coisa boa tem que ser compartilhada. Deixa eu trazer aqui os comentários. Muito obrigado, Gata Negra, falando da importância de convidarmos pessoas para participarem aqui do canal. Deixa eu liberar aqui, já que a gente tem que falar um pouquinho de política. Deixa eu trazer aqui para vocês. Só para comentar, Bolsonaro nega ter pedido a cabeça de Marco Antônio Villa na Jovem Pan. Claro que ele não vai assumir, né? Mas ele já mandou um recado bem interessante para todos. Não falem mal de mim. Depois da polêmica envolvendo o nome do historiador, jornalista da Jovem Pan Marco Antônio Villa, Bolsonaro foi obrigado a se manifestar sobre o caso, considerado o mandante para afastamento de Villa, que lhe dirigia severas críticas. Bolsonaro negou a ordem e afirmou: jamais exigirei demissão de jornalistas por críticas feitas contra a minha pessoa, né? Olha, Bolsonaro é uma pessoa realmente... Deixa eu ver se eu acho o superchat da Meg aqui. O Bolsonaro é, sem dúvidas, uma pessoa extremamente ok com críticas, né? Ele jamais, como é que é mesmo? Jamais exigirei demissão de jornalista. Ele só pediu, eu aqui, essa pessoa que vos fala, a Meg falou para eu evitar balançar a cadeira. Essa cadeira aqui tá chamando a atenção, pedindo para balançar, mas obrigado por dar a dica, Meg. Mas, olha só, o Bolsonaro que fala aqui, que jamais pediu a cabeça, né, jamais exigirei demissão de jornalista por críticas feitas contra a minha pessoa. Bom, eu não posso acreditar no que ele fala. Ele pediu às pessoas para derrubarem a minha página no Facebook e no YouTube. E os robozinhos dele derrubaram a minha página no Facebook e no YouTube. Então, é meio estranho, né? É meio estranho essa situação aí. Roberto Fernando Martins pergunta: Léo, você conhece o Bispo Arnaldo? Eu não sei se o Roberto está falando do Bispo Arnaldo, aquele humorista da igreja. Se for da igreja Pica das Galáxias, eu acho que ele faz um trabalho que acaba... Digamos que ele faz um trabalho que acaba sendo muito pesado, né? A crítica tem que ser refletida para a crítica não ofender as pessoas boas que estão dentro daqueles contextos. Então eu acho que ele faz um trabalho de crítica que às vezes é necessário, mas o nível da crítica dele acaba ridicularizando e não orientando. Mas a Meg fala aqui: Léo, por favor, evita balançar a cadeira, fico tonta. Obrigado pela dica, Meg, eu vou fazer isso sim. Mas essa cadeira aqui não é a cadeira de eu apresentar o programa, pessoal. Essa cadeira aqui, ela tá aqui hoje, enquanto eu tô acabando de arrumar o apartamento. Acabando aqui o apartamento, eu vou colocar tudo certinho aqui. Roberto Martins fala aqui: humorista, né? Deve ser sobre o Arnaldo. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Adancil Rover. O cretino do Bozo também não pediu a demissão do fiscal do meio ambiente que o multou em 2012, quando pescava em área de preservação. É lógico que ele influencia, sim, gente. Mas é lógico que também ele vai falar que não, né? João Paulo Bezerra João. Léo, boa noite. Deus criou o universo. Qual a lógica para o Criador querer seu miserável ouro e bronze, né? Tipo, aquele Deus todo-poderoso que criou o universo, ele precisa dos seus 10%.
É bem estranho. Pior, Deus criou todo o universo e você acha que você vai comprar ele com seus 10%. Tem que ser muito tolinho para imaginar a possibilidade disso acontecer. Mas há quem acredite, tá? Recaval Marduk. Todo pastor, padre é picareta, pois engana com o ópio do povo. Religião vendendo um mundo que não existe. Mas depende, Recaval Marduk. Olha, a questão do cara ser picareta tá mais ligada ao fato dele vender algo que ele não acredita do que ao fato dele vender o ópio do povo. Porque essa questão da religião ser o ópio do povo, como que a gente faz uma leitura disso, né? A religião é o ópio do povo. A Inglaterra e os Estados Unidos, para conseguirem dominar a China, eles utilizaram ópio para dopar a população chinesa. Então eles começaram, a população chinesa chegou a um alto nível de vício, eles começaram a trocar riquezas da China com ópio, produzido na Índia, me parece. O que, quando a gente pensa na frase a religião é o ópio do povo, a leitura tem que ser mais profunda, né? Teve essa questão da China, que o ópio era utilizado para colocar a população inerte, colocar a população como um rebanho, colocar a população como animais para trabalharem para Inglaterra e Estados Unidos. Depois, a religião começou a ser utilizada para fazer o mesmo, para colocar a população como ovelhinhas ali, sempre obedecendo. Janilson pergunta se é ao vivo. É ao vivo sim, Janilson. Programa de sabadão. Então essa questão aí de religião ser ópio do povo, quando a gente faz uma análise usando todo o contexto político, qual que seria o contexto político utilizado por Marx naquela época, a gente pega uma situação que a gente pode contextualizar com uma China que foi colonizada através do vício da sua população e depois, no lugar de usarem produtos entorpecentes para colonizarem populações, eles começaram a usar religião. Então é uma coisa muito mais profunda. Normalmente o pobre de direita que fica criticando Marx sem nunca ter lido, ele vira e fala, Marx é contra a religião, Marx é anticristo, porque ele falou que a religião é o ópio do povo. Marx nunca falou que Cristo é o ópio do povo, é bem diferente. Ele falou que a religião é o ópio do povo. Vamos pensar o seguinte, lá na China, os Estados Unidos e a Inglaterra utilizaram o ópio para tomar as riquezas da China. O que eles usaram no Brasil para tomar as riquezas do povo brasileiro? Eu vou perguntar mais uma vez para vocês terem uma noção da extrema profundidade da coisa. Na China, procurem sobre a guerra do ópio na China. Na China, os Estados Unidos utilizaram a religião. Na China, os Estados Unidos e a Inglaterra utilizaram o ópio, viciaram a população chinesa no ópio para tomar a riqueza da China. No Brasil, foi o que os caras utilizaram para tomar a riqueza do Brasil? A religião. Então, se não é um eleitor do Bolsonaro, uma pessoa completamente fechada, incapaz de entender as coisas, ou então um eleitor do Bolsonaro que acha que todo conhecimento da humanidade se encerra nele, se é uma pessoa capaz de entender, ela entende que o Marx não estava falando mal de Jesus Cristo. O Marx estava chamando a atenção do povo ao fato de que as religiões são utilizadas por picaretas para controlarem o povo. As religiões são utilizadas por picaretas para conduzirem situações políticas. Essa que era a mensagem do Marx. Mas aí, aqueles que usam, os picaretas que usam religião para conduzirem as pessoas, eles se blindam do ensinamento de Marx, falando que Marx estava atacando Jesus Cristo. Né? Mas a coisa é bem mais profunda, Recaval. Então, falar
que o mundo prometido pela religião não existe, é questão de acreditar ou não nesse mundo. Se o pastor acredita no que ele está falando, ele não está sendo picareta. Picareta é aquele pastor que sabe que ele está falando mentira, mas ele fala aquilo para tirar o dinheiro do fiel. Ele fala aquilo. Imaginem os pastores que estavam fazendo cena durante a campanha eleitoral, falando que Bolsonaro era enviado de Deus, que o Haddad é do diabo, e que colocando os pastores nessas igrejas, colocando foto da mamadeira erótica. Pastores estavam colocando fotos da mamadeira. Eles sabiam que estavam mentindo. Eles são picaretas. Eles sabiam que estavam mentindo. Agora vamos imaginar que um fiel da Damares, que é dono de uma igreja, ele assistiu a Damares fazendo aquela cena, colocando a mamadeira erótica no telão, e ele acreditou naquilo que a Damares falou. E realmente acreditou que aquilo é um trabalho de Satanás para tomar o Brasil. Ele não é picareta, ele é massa de manobra. É importante a gente diferenciar esses dois elementos dentro da religião, porque, olha, o picareta é o cara que faz o mal sabendo que está fazendo o mal. O massa de manobra é o imbecil que é manobrado no sentido de fazer o mal. Então isso é, assim, separar o... E eu nem posso falar separar o joio do trigo, mas separar o joio de uma cor do joio de outra cor é bem difícil, mas é possível, né? Porque no meio da picaretagem, se existem picaretas e massas de manobra, não tem trigo, só tem joio, lógico. Mas talvez tenha um joio ali que seja um pouco pior do que o outro joio. Deixa eu agradecer mais uma vez o superchat de João Paulo Bezerra. João, Léo, boa noite. Deus criou o universo. Qual a lógica para o Criador querer ser o miserável ouro e bronze? Obrigado. Renato Canidia. Que legal que o Renato trouxe aqui. Renato Canidia. Léo, Henri Cristo é picareta? Olha, Henri Cristo... Henri Cristo é um cara muito doidão, né, gente? O Henri Cristo, ele criou esse personagem e ele consegue viver esse personagem há muito tempo. Eu tenho minhas dúvidas se o Henri Cristo, ele é um ator que criou esse personagem ou se o Henri Cristo é uma pessoa que tem esquizofrenia e acredita que ele realmente é Jesus Cristo. Eu não sei. Porque normalmente as pessoas criam os personagens e conseguem manter esses personagens por pouco tempo, porque depois elas seguem a vida com novos personagens. Mas o Henri Cristo não. O Henri Cristo, ele criou esse personagem, acredita nesse personagem e vai seguindo em cima desse personagem. Eu acho que, sei lá, é bem difícil de entender o que passa na cabeça do Henri Cristo. Mas eu não vejo ele como um grande picareta. Eu acho que ele acredita no que ele fala. Porque o Henri Cristo não tem jatinho, não tem nada disso. Muito pelo contrário, ele até critica os pastores que ficam tomando dinheiro dos outros e tal. Tem até discussão dele com o pastor por causa disso. Então eu acho que o Henri Cristo está mais para esquizofrênico, que é uma doença aí que a pessoa às vezes pensa, né, que ela é Deus, essas coisas. Ele está mais para esquizofrênico. Mas se ele é ou não um personagem, a realidade, para quem não conhece, a realidade é que o trabalho dele é um trabalho de entretenimento ultimamente. Ele se assumiu como um trabalho de entretenimento. Quem não conhecer, pesquisem depois aí sobre as musiquinhas que as meninas fazem na igreja dele. É engraçado, né, que teve um evento, tem o Henri Cristo, inclusive, uma propaganda da Rede Globo, uma reportagem da Rede Globo de pessoas falando que acreditam, que têm certeza que ele realmente é o Cristo. Então tá rolando aí um conflito, né? Se ele acredita que ele é Cristo mesmo ou se ele faz aquela loucura, mas as pessoas que estão em volta dele levam na brincadeira. As pessoas que estão em volta dele levam na brincadeira, porque as meninas que acompanham ele, por exemplo, elas fazem musiquinhas, né? Gravam versões místicas, né? A versão mística da música Eye of Tiger, quando o Henri Cristo, sei lá o quê, é muito engraçado esse trabalho do Henri Cristo.
Mas não é olha que interessante. O trabalho do Henrique Cristo, indiferente do Henrique Cristo acreditar ou não naquilo que ele fala, é um trabalho extremamente inofensivo. O Henrique Cristo não faz nenhum tipo de interferência na religião, ele não toma dinheiro, né, das pessoas, né? Então é muita loucura. O Henrique Cristo não tem nada a ver com os Malafaias. Macedo orou pelo Bolsonaro e hoje pediu para Deus arrancar os corruptos do Brasil. Pô, se Deus escutasse o Macedo, ferrou, hein? Como é que ele ora para o Bolsonaro e pede para Deus tirar os corruptos do Brasil? Então ele orou para Bolsonaro para Deus ter Bolsonaro em bom lugar, então, né? Lúcia Botelho. Léo, você está muito enganado com o Henrique Cristo. Você acredita nele, Lúcia Botelho? Você acha que ele realmente é o Jesus ressuscitado? Você acha que ele é um picareta? Eu não entendi. Por que eu estou enganado? Porque eu não tenho uma definição. Eu não consigo ver. Eu não tenho definição sobre o Henrique Cristo. Eu não consigo bater o martelo falando que eu acredito que ele é um picareta, porque às vezes eu penso que ele tem uma deficiência mental. Uma coisa que eu tenho certeza é que ele não é o Cristo ressuscitado, isso eu sei. Mas eu não sei se ele realmente fala aquilo porque ele acredita naquilo, ou não sei se ele fez um personagem e fica curtindo, que eu sei que o trabalho dele hoje, ele enquadra-se aí dentro de entretenimento, é humor. Né? Mas tem pessoas que acreditam, será? Hoje? Será que a igreja dele ainda tem fiéis? Né? Porque virou uma grande brincadeirinha, né, nos últimos tempos. E o Thaís fala aqui que o Edir Macedo encomendou o corpo do Bozo. Dário Garcia fala: eu soube que o INRI veio fugido da Inglaterra por sonegação fiscal lá. Bonitinho 79 pergunta o nome da cadeira que eu estou sentado nela. Eu não sei, eu nunca batizei essa cadeira. Se eu estiver falando da marca, eu não faço nem ideia. Mas se eu fosse colocar o nome dela, qual o nome que eu colocaria? Bom, eu posso... Vamos pensar. Quando a gente estava escolhendo o nome da Luísa, tinha Luísa e Emily. Eu não sei por que Luísa ganhou, a Jennifer escolheu Luísa. Então eu chamo, né, o nome que sobrou, Emily, eu chamo a cadeira de Emily. Então a cadeira agora passa a chamar Emily. Vinícius Rosas pergunta: vão acabar com o SUS, Léo? Já estão acabando com o SUS, Vinícius, porque, olha, mesmo que não criem uma lei acabando com o SUS, o fato de tirarem o dinheiro do SUS já é acabar. Né? Então, olha, vão matar aquela pessoa? Não vão matar, só vão parar, né, vão prender e vão parar de dar comida. Então, só o fato de parar de dar comida vai fazer a pessoa morrer. Então, não vão acabar com o SUS, vão criar condições para que o SUS acabe, que é o que estão fazendo hoje. Né? Eu vejo dessa forma. Seria a marca mesmo. Parece bem confortável. Deixa eu ver se eu consigo descobrir. Eu não sei, tem uns curisco aqui. Essa cadeira aqui é porque eu tenho um problema de coluna. Aí me recomendaram uma cadeira gamer. Falaram, olha, uma cadeira gamer vai ser boa para sua coluna. Mas isso não combina com esse trabalho que eu faço. Chama muita atenção. Mas como eu ainda estou colocando as coisas no lugar, eu tenho que substituir essa cadeira. E eu ainda não substituí. Então todo dia eu olho pro vídeo e falo, olha, ainda não troquei a cadeira. E olha, pessoal, quando acabar a live aqui, eu não vou trocar a cadeira, não vou organizar as coisas que estão desorganizadas aqui. Eu vou lá pro primeiro andar mexendo em janela. É que eu estou montando janela, arrumando janela. Então eu vou só... Aí depois chega na hora da live de novo, olha, não troquei a cadeira e assim por diante. Mas eu vou ver se eu descubro. Manda uma mensagem para mim na página do Facebook que eu vou ver se eu descubro que ela realmente é muito boa. Paula Maria pergunta se estou cansado. Sim, Paula. É porque, apesar da live aqui, Paula, é o seguinte, as pessoas às vezes pensam, né, que a gente faz esses trabalhos... Porque uma coisa obviamente, uma coisa é o apresentador de televisão, tem super salário, vive super bem...
Já a pessoa que faz live de YouTube, ela passa por aperto financeiro, lógico. E eu estou fazendo a reforma aqui, eu trabalho por 3. Então, acordo praticamente antes de amanhecer, vou mexendo nisso, e vou dormir 2 horas depois da live. Então, estou realmente bem cansado. Por isso que eu parei, inclusive, de fazer os vídeos curtos, porque durante o dia eu estou mexendo aqui na reforma e estou realmente bem cansado. E o Jorge Souza fala, Henrique Cristo pode não ser Cristo, mas é mais cristão que muitos por aí. Então, por isso que eu acho, às vezes, que a esquizofrenia, ponto meu, tá, gente? Às vezes eu acho que a esquizofrenia é por isso, porque ele não parece que... Ele parece que acredita no que fala, mas ele não, parece que não quer usar o que ele fala para estelionato, para ganhar dinheiro, não. Deixa eu ver se eu libero aqui os comentários. E Sebastião Guedes, Léo, cuidado com a estafa. Ontem, Sebastião, não sei se é porque eu bebi pouca água, eu tive uma crise de cãibras. 20 minutos antes da live, que é quando eu estava parando sobre escada, eu tive uma crise de cãibras. E eu tenho várias, já estou na fase bem alta já do estresse para estafa, e tem dia que eu começo a suar frio e começo a ter desarritmia cardíaca, mas não tem jeito, eu tenho que fazer. Agora, as coisas vão melhorar de tempo para mim. Gata Negra, Bolsonaro veta a emenda do PT para transporte gratuito de bagagem em voos. Os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, eles gostam de pobre, disse o presidente. Ele falando do veto e deixando claro que o veto dele é ideológico, ele não sabe explicar tecnicamente. Existem várias formas de justificar o veto, mas justificar o veto só porque vem do partido oposto é muito feio, né? Então é bem complicado. Esse aí foi um dos atos bizarros do Bolsonaro. Deixa eu liberar aqui. Uai, não vai liberar, não? Tô esperando para ver se os comentários começam a rodar aqui, mas parece que travou tudo. Deixa eu ler essa notícia para vocês que é interessante. Quando a gente fala que o grande problema está no liberalismo, no neoliberalismo, as pessoas tentam resistir. Mas, através dessa matéria aqui, a gente consegue ver, né, essa tendência desesperadora de tentar defender os partidos anti-esquerda e defender mesmo que isso implique em defender um governo que está destruindo o país, né? Jair Bolsonaro voltou a criticar a ex-presidente Cristina Kirchner e expressou seu apoio à reeleição de Maurício Macri, prejudicando a campanha do argentino e dando aquela força à campanha da ex-presidente. Em 2018, 2,5 milhões de argentinos adentraram a linha de pobreza, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística Census, consolidando o desastre de Macri. Lembrando que esse posicionamento liberal aí, desse grupinho que tomou a América Latina, está realmente colocando muitas pessoas na pobreza. Paulo Gonçalves, né, hoje eu falei muita coisa aqui de religião. O Paulo Gonçalves pergunta: Léo, qual a relação entre a fé muçulmana e o cristianismo? Interessante sua pergunta, Paulo, porque tem muita massa de manobra que justifica, né, muito fanático, que justifica o extermínio dos muçulmanos em Gaza como sendo um direito dos exterminadores, porque estaria na Bíblia e os outros seriam o povo de Deus, uma coisa muito bizarra. Mas o que acontece é o seguinte, Paulo, vou te falar, né, o que acontece em termos
históricos e científicos, porque, primeiro, né, coisas que eu preciso deixar claro aqui, antes que as pessoas não entendam a minha explicação, antes que as pessoas me entendam mal. Primeiro ponto, eu não estava lá. Eu não estava lá, então nada do que eu estou falando aqui eu posso provar a não ser por ser o fato de que é o que é ensinado nas universidades a respeito daquele tempo histórico. Mas enfim, o patriarca do povo judeu é o mesmo patriarca do povo árabe, que é Abraão. Ele teve um filho como escrava e teve um filho com a sua esposa. Deus protegeu a toda a geração, todos os filhos de Abraão, a toda a geração de Abraão, Deus prometeu a glória, Deus prometeu abundância, vida em abundância, Deus prometeu fertilidade, riqueza, né, abundância. Só que o filho de Abraão com a escrava, que é o Ismael, ele foi expulso. Então daí começa já o primeiro caso de desigualdade social, tratamento desigual dentro das religiões, né? Os dois receberam a mesma promessa, porque os dois são filhos de Abraão, os dois têm essa promessa de graça, essa promessa aí de abundância, mas por algum motivo um tomou um chute. E aí, a partir daí, dois povos começaram a crescer naquela região, que é o povo dos descendentes do Ismael e dos descendentes de Isaac. Eu nem vou falar o povo judeu, porque o povo dos descendentes de Isaac, eles se dividiram em 12 tribos, e somente a tribo de Judá é representada pelo termo judeus. Então, só para vocês terem uma ideia, a bênção foi para descendência de Abraão. 2. Desses 2, um gerou 12 tribos. Essas 12 tribos, porque a tribo de Judá ela brilhou mais, acabou que ficou representada por uma tribo só. Então aí a gente tem, obviamente, serão 12, 24 avos da representação da descendência. Esse povo, o povo judeu, ele recebeu aí Jesus Cristo, que é descendente direto do Abraão. Algum tempo depois, o profeta Mohammed, que aqui no Brasil a gente fala Maomé, ele trouxe a ideia de que Deus apareceu para ele, me parece que é isso aí, e falou com ele que, olha, da mesma forma que a bênção foi dada para a descendência do Isaac, ela foi dada também para a descendência do Ismael, ou seja, vocês também são filhos de Deus e têm essa responsabilidade aí de propagar a palavra de Deus, vocês são abençoados da mesma forma. Aí começa, você pergunta qual que é a relação, aí começa um conflito muito grande, Paulo, porque olha, em termos de religião, o que foi dito é que seriam todos descendentes de um mesmo patriarca, e por isso deveriam ser todos felizes, todos amigos e todos lutando pela propagação da palavra de Deus. Então vamos pensar, acima de Abraão, Deus escolheu Abraão para que as gerações de Abraão fossem propagadoras da palavra de Deus. Não é povo escolhido para ser um povo melhor, isso é mais importante. Aquele povo foi escolhido para propagar a palavra de Deus. Foi uma obrigação, uma obrigação e não um direito, porque inverteram as coisas, criaram a ideia de que Deus nos escolheu, nós temos esse direito. Não, é o contrário, Deus nos escolheu para que a gente tivesse a obrigação de trazer os demais para Ele. Isso é importante porque isso inverte muito a lógica, No lugar da pessoa levantar o peito e falar, eu sou o escolhido de Deus, ele tem que abaixar a cabeça e falar, olha, eu tenho uma missão de Deus de conquistar mais pessoas. Mas enfim, acontece que a proposta de um patriarca comum, que obviamente levaria para uma união, acabou levando para uma separação, porque as duas religiões começaram a reclamar aquelas que seriam as terras santas de ambas religiões. Então olha só como é que a coisa é complicada, Paulo. O patriarca comum, ele deu origem a dois ramos, esses dois ramos
no final das contas, ficaram representados pela religião muçulmana e a religião judaica. Mas dentro da religião judaica, surgiu ainda aquilo que a religião judaica considera como uma seita judaica, que é o cristianismo. Então, o cristianismo seria um braço da religião judaica, isso falando só esse caso histórico e explicando a ramificação. Não estou falando aqui qual que é certo, qual que é errado, qual que é melhor e qual que é pior, e nem estou falando que a nova aliança não automaticamente extingue a velha aliança. Eu não estou falando, não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando da relação histórica, tá, gente? Então, o cristianismo, que seria um braço do judaísmo, que seria uma seita judaica segundo os judeus, ele teria uma relação de que o judeu, né, que o Cristo, qual que é a percepção do judeu? É que os cristãos, eles profanaram contra a religião judaica, criaram uma seita, que são, na verdade, bagunceiros, isso é o que o judeu pensa do cristão. E o muçulmano pensa que o judeu é um egoísta porque não aceitou o fato de que a bênção veio para todos os filhos e não apenas para o Isaac. Então é uma coisa bem complexa no ponto religioso, tá, Paulo Gonçalves? Nesse aspecto religioso é uma coisa muito complexa porque envolve a percepção de que, vamos pensar, vamos imaginar nós numa situação muito isolada, né? Todos vocês, obviamente, têm uma ideia aí de que, olha, eu tenho tantos irmãos, eu não tenho irmãos, né? Todos nós temos essa ideia. E vamos imaginar que de uma hora para outra você ficar sabendo que seu pai tem uma outra família e que tem outro filho. Tem duas formas de você receber essa situação. Você vai receber com revolta, porque é um filho que vai dividir o patrimônio do seu pai, na hora que seu pai morrer, vai ter que dividir o patrimônio. É um filho que está reclamando os direitos de filho, ou seja, um concorrente seu. Essa é a forma política da relação entre judeus e muçulmanos. Como se fosse um concorrente que apareceu depois de muito tempo para reclamar um patrimônio que é a bênção de Deus. Estão reclamando a divisão da bênção de Deus. E tem uma outra forma de você observar que, olha, o que na verdade queria o Mohammed não era necessariamente, né, outra forma que eu digo assim, é lógico, não estou falando que ele falou isso não. O que ele queria talvez seria que o povo árabe e o povo judeu parassem aí de brigar e começassem a ser mais unidos nesse sentido, porque o Deus seria o mesmo. Então, é bem complexo. Agora, em termos políticos e termos, né, em termos práticos, acontece, Paulo, que dentro do mundo muçulmano e dentro do mundo judeu, no mundo cristão não. Infelizmente, né, eu preciso falar com vocês o seguinte, o mundo cristão é hoje um mundo submisso ao controle do mundo judeu. O que é o cristão? Que é uma quantidade muito maior do que judeus. O cristão é uma massa de manobra, infelizmente, porque o cristão, em maioria, não segue os ensinamentos de Cristo, segue o pastor, o impostor. Então, a maioria dos cristãos são uma massa de manobra à disposição do judeu. Eu estou falando agora da parte religiosa. Já o árabe, ele é concorrente do judeu. Então, existe o sistema financeiro judeu, os banqueiros judeus. E existem os banqueiros árabes. Esses bancos concorrem, porque esses bancos concorrem, esses sistemas financeiros concorrem, tem essas guerras aí ao redor do mundo. As guerras... mas é por causa de... Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com antissemitismo, não, é só dinheiro. Essa parte política é só dinheiro. E eles usam a religião para justificar, porque ficaria muito feio falar que eles estão brigando por causa de dinheiro. Então eles falam que estão brigando por causa de religião. Então agora, quando a gente pensa na estrutura, quando a gente pensa no poder de controle, o poder de controle só existem dois grupos que usam a religião para tentar estabelecer poder de controle, que é o grupo muçulmano e o grupo judeu. Aí os cristãos estão à disposição dos judeus, porque os judeus conseguiram criar igrejas para controlar os cristãos. Então é muita loucura esse assunto, né? Aprofundar nesse assunto é
É muita loucura, né? Muita doideira. E aí a gente vem aqui, a gente tá batendo um papo aqui, né? Aí chega aqui o Cláudio Luiz e fala, esse cara tá querendo... O que esse cara tá querendo com esse papinho? Né? Palavra aqui do Cláudio Luiz. Cláudio, eu tô querendo o seu dinheiro. Olha, Cláudio, eu tô querendo criticar aqui a impostores e tô falando sobre a picaretagem que existe por detrás das guerras religiosas, porque eu tô querendo seu dinheiro, cara. Doa pra minha igreja, né? Faz uma doação aí, né? Provavelmente eu devo estar querendo que você seja fiel da minha igreja. Faz uma doação pra minha igreja, cara. Que tal você não manda uma grana aí pra eu fazer a obra, né? A obra da minha casa. Por que você não manda um dinheiro pra mim aí, Cláudio Luiz? Deposita 10% pra ajudar na obra, né? Da reforma aqui de onde eu moro. Na obra mesmo, fico o dia inteiro trabalhando na obra. O que esse cara tá querendo com esse papinho? Você é bobo, menino. Essa live é pra bater papo mesmo, é pra discutir vários assuntos. O que eu tô querendo com esse papinho? Tô querendo o papo mesmo, bater papo, conversar, trocar ideia. Né? O seu ponto de vista, meu ponto de vista. Né? E batendo papo. Essa live é isso. Você achou que essa live era o quê? Só pra ficar falando do Bolsonaro? A gente fala do Bolsonaro e fala mal, claro. De vez em quando fala bem. Essa live é isso. Agora, se você achou ruim, deposita aí, ó. Tem as contas bancárias anunciadas aí nos comentários. Faz um depósito aí e deposita um dízimo, né? Eu tô de olho, cara. Deus tá de olho. Se você não depositar o dízimo certo, você desce. Que aqui, ó, é dá ou desce. Né? Não é assim a conversa do colega lá? Patrícia S. Léo, boa noite. A Globo começou a bajular Bozo após encontro. Que pode ser feito para a Globo parar de nos lesar? Tá aqui a Patrícia S. no canal do Estopa. Olha, Patrícia, não dá. Não dá pra Globo parar de nos lesar, porque a Globo, ela é propriedade de um grupo muito poderoso, um grupo, né, que não é, sem sombra de dúvidas, esse grupo não é representado pelo... Né, esse grupo não representa os interesses do povo brasileiro. Comece. A única coisa que a gente poderia fazer para a Globo parar de nos lesar seria torcer para que o povo soubesse da verdade por detrás dos interesses da Globo. Mas tem... Cada vez eu tenho menos esperanças que o povo brasileiro consiga entender essas maracutaias, porque o povo tenha se distanciado da verdade, o povo não tem mostrado muito interesse não, né? Mas fazer o quê, né? Deixa eu agradecer vocês pela participação, pedir quem puder aí, compartilhe para a gente aumentar o alcance, se inscrevam nos canais e não se esqueça, quem puder ajudar, faça uma doação, tem aí as contas bancárias, né, que vocês podem ajudar. Eu volto amanhã, nada, hoje, domingo, voltarei às 10h30 da noite, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com o Léo Estopa ao vivo. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram.